Não, quando a gente conversou, quando eu comentei a respeito, né, das mudanças climáticas, né, a gente sempre ouve falar que o vilão, obviamente, dos gases do efeito estufa é o combustível fóssil, né, e por isso que eu falo que é uma das contradições do sistema capitalista, porque a gente precisa gerar energia e essa energia está sendo emitida, ao que tudo indica, como eles falam, dos combustíveis fósseis. Só que o Brasil, até peguei aqui dois relatórios que eu usei inclusive para fazer um dos vídeos lá que está no meu canal, que eu até compartilhei com o Portinho, dois relatórios recentes, né, 2023 e 2024. Um é do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoção de Gases do Efeito Estufa, né, que foi divulgado agora, em que ele mostra que o Brasil, ele 46%, só para trazer os dados, como o Jailton já adiantou aqui, né, 46% dos gases carbono, né, principalmente gás carbônico e metano, que tem, portanto, o carbono na sua constituição, não vem da queima de combustível fóssil no Brasil. 46% vem da atividade do agronegócio. Né, a gente está falando da agropecuária. Nós estamos falando dos latifúndios, esse mesmo latifúndio que é beneficiado pela política de exportação, né, que está encarecendo o preço do café, que está encarecendo o preço do ovo também, que é o responsável pelas mudanças climáticas que afetam, inclusive, a própria produção de comida no Brasil. Afeta o próprio agronegócio, basta a gente ver, vocês que são do Sul, aí, a safra de soja, que foi totalmente comprometida pela seca, né? No Centro-Oeste também, Goiás, Mato Grosso, perdão, também. Então a gente tem que entender um pouco isso. Eu confesso que quando eu ouço falar, né, na queima de combustível fóssil, enquanto biólogo, obviamente, a minha primeira impressão é não podemos mais usar a exploração de gás, de petróleo, de gás natural, de carvão mineral, né? Porque é uma coisa que fala mais alto, é mais latente na gente essa questão de preservar o ambiente. No entanto, nós não podemos ser radicais a esse ponto e chegar e falar assim, não podemos explorar. O Brasil não pode fazer isso. Óbvio que a gente gostaria que o mundo tivesse essa postura. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo. E aí eu fui tentando pesquisar, tentando achar, né, mais informações para entender o motivo disso. Uma delas é exatamente a soberania nacional. E um outro dado que eu quero só para a gente começar esse bate-papo é que pelo segundo ano consecutivo, desde 2023, o consumo global de energia primária ele bateu recorde. E aí a gente está falando, obviamente, de energia gerada não apenas pelos combustíveis fósseis, né, o petróleo entrando nisso também, mas a biomassa, enfim, energia eólica, as energias de transição, que inclusive, acho que o Jailton pode falar bem melhor do que eu, obviamente, a Petrobras tem uma política de implementação disso, que vai precisar ser financiado, obviamente, e o Brasil, ele é o quarto país em consumo de energia renovável, principalmente a parte das hidrelétricas e energia solar. Então, 45% da nossa energia ela é renovável. Então, o que eu vejo, né, só para a gente começar com essas discussões, apesar de 87% da emissão de carbono hoje, ela está atrelada aos combustíveis fósseis, e isso a gente está falando combustível fóssil, petróleo, gás natural e carvão mineral, o Brasil ele não tem tanta responsabilidade nisso. E é isso que a gente vai precisar discutir. Porque se a gente não explorar e garantir essa soberania energética do Brasil, a gente vai estar cedendo isso principalmente para essas petroleiras particulares, privadas, né? E a maioria delas da Inglaterra e Estados Unidos, como já está acontecendo. Então, quando eu analiso essa questão, num primeiro momento, eu falo, não, nós não podemos mais queimar combustível fóssil, é óbvio. Só que isso num mundo perfeito. Só que enquanto nós temos os países que, inclusive, estão saindo dos acordos climáticos, que a gente está vendo tudo isso, a questão da exploração da margem equatorial pelo Brasil, pela Petrobras principalmente, que tem essa responsabilidade, ela é necessária, não apenas para garantir uma proteção ambiental significativa. Né? Inclusive, agora estão atendendo aos pedidos do IBAMA, e aí eu também tenho uma crítica à maneira como o IBAMA foi tratado naquela fala do Lula, né, porque quando o Lula fez aquela pressão
inicial, eu entendi o que ele quis dizer, só que me remeteu aos tempos de quando o inelegível, futuro réu e futuro presidiário, começou a falar que vamos passar boiada, que vamos tirar o poder do IBAMA, né? Então, assim, acho que a gente precisa sentar e discutir. E sentar e discutir significa entender o processo, o que está por trás também dessa exploração. Então, esses dados aqui que a gente começa a trazer um pouquinho para a gente discutir, acho que reflete um pouco isso, né? O ponto principal que a gente deveria estar discutindo, obviamente, seria uma redução de consumo, de transição para uma energia mais sustentável, com certeza, mas a nível mundial. E o Brasil, se a gente realmente quiser abraçar essa causa, que é importante, essa pauta ambiental, em que a gente está vendo aí várias ONGs, inclusive, vários ambientalistas, vários colegas de profissão, como os outros biólogos que estão criticando, a gente tem que fazer a crítica a quem merece efetivamente, que é o agronegócio. Então, acho que esse é o ponto principal quando a gente fala na transição energética e na redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Os gases causadores do efeito estufa, Celso, são os dois principais. Tem os óxidos também, mas os dois principais é o gás carbônico, que é o da queima, por exemplo, de combustível, e também dos incêndios, dos desmatamentos, e o metano, que é o produto da fermentação que o gado tem, né? A famosa flatulência e o arroto dos gados. Porque eles têm bactérias, eles têm um estômago com 4 compartimentos, né? E aí você tem as bactérias que fermentam, porque nenhum animal consegue quebrar a celulose. E essas bactérias que fazem esse serviço, uma relação simbiótica que existe ali, e nesse processo da fermentação que elas utilizam como fonte de energia para elas, acaba liberando o metano. E o metano, se não me falha a memória, é coisa de 80 vezes mais retentor de calor do que o próprio gás carbônico, né? Então, aí você associa o desmatamento associado para os latifúndios, e aí quando você desmata, você incendeia, e aí, por exemplo, uma árvore que tem 50 anos, você passa lá o correntão, né, que é o procedimento que eles usam. Durante 50 anos, essa árvore capturou todo o carbono da atmosfera, para ela formar a matéria orgânica, que é a glicose. E aí, nesse período que você desmatou e você está incendiando, você está liberando de uma vez só nessa queimada os 50 anos de fixação do carbono. Então, para a gente ter uma ideia, o Brasil hoje, ele é o sexto maior emissor de carbono no planeta. E se ele conseguisse, que é um dos objetivos do governo Lula, inclusive, zerar a taxa de desmatamento dos incêndios criminosos, a gente cairia lá para 15º, 16º. Né? Ou seja, é mais um dado que mostra que não são os combustíveis fósseis o vilão no Brasil. Pois né? é. Então, só fui buscar o dado em relação à quantidade de gado que o Brasil tem. Gado animal racional, não esses irracionais que vão lá, né, fazer bagunça. São 225 cabeças de gado que o Brasil tem. E a população brasileira é de 203 milhões. Ou seja, tem mais animal bonzinho, né, que fornece leite, e quem come carne, obviamente, usa deles ali, do que pessoas no Brasil. E, obviamente, isso requer espaço e, novamente, para exportação, porque isso vale lembrar, com o mercado financeiro especulativo, o dólar nas alturas, eles não vão querer abastecer o mercado interno. Então, isso vai tudo para fora. Então, é mais uma forma, além das commodities, que não geram comida, né, que é um produto vazio que o Brasil está sendo poluído. Um outro dado importante, né, o Jailton comentou do Matopiba, são vários estudos recentes falando da seca dos aquíferos e da superfície de rios, né, proporcionados pelo agronegócio. Então é mais um dano, e quando a gente associa isso com épocas de seca, né, com a falta de chuva, e aí está faltando isso, 70% da água disponível que a gente tem, inclusive dos aquíferos, quem que utiliza, quem que gasta, quem que polui, novamente o agronegócio. Então, acho que a pauta que deveria, e vou ser repetitivo aqui, a pauta que deveria ser discutida no Brasil, quando a gente está falando em preocupação ambiental, não é exploração, não. Claro, existem todos os problemas que podem acontecer,
né? Acho que o Jailton vai ter maior gabarito para falar isso, o próprio professor Estrela, né? Mas, obviamente, nós temos aí toda a condição, a Petrobras, o compromisso que ela tem histórico do Brasil de exploração, né? O mínimo de dano que causa e toda a preocupação que ela tem, porque visa, obviamente, proteger o nosso país. Se você abre isso para uma Chevron, para uma Shell, para uma ExxonMobil, que vem aqui, eles querem explorar e vão explorar de qualquer jeito, e se derramar, como aconteceu na Nigéria, como aconteceu no Golfo do México, né? Tudo isso daí, eles falam, aconteceu um acidente, eles vão pagar a multa e o estrago está feito. A Petrobras não, ela tem essa responsabilidade. E não sou a melhor pessoa para falar, eu sou um mero cidadão que acompanho, né, o trabalho da Petrobras, dos petroleiros, pessoal da FUP, e a gente sabe muito bem dessa responsabilidade ambiental. Risco sempre vai ter, né? O risco ele existe. Agora, ele é minimizado, obviamente, uma vez que você tem o interesse de preservar o teu país. É diferente de você colocar isso na mão do estrangeiro, que foi também um dos motivos, como foi bem lembrado ali, o golpe de 2016 na presidenta Dilma, que na descoberta do pré-sal, que é um dos petróleos, aí não vou ser técnico, porque também não é meu gabarito aqui, não tenho gabarito para isso, mas pesquisando, é um dos petróleos mais puros que tem, né, que emite, inclusive, menor taxa de poluentes, e isso daí, obviamente, cresceu os olhos do imperialismo. Não à toa, o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma teve também isso daí, porque, como foi bem lembrado, quem foi que assumiu o posto de chanceler, né, das relações exteriores? Exatamente José Serra, que hoje está no ostracismo, porque ele tinha o compromisso, ele foi patrocinado e estava dado como certo, principalmente, que ele seria eleito, e não foi, e automaticamente ele tinha que pagar essa dívida com o imperialismo. E essa dívida era não destinar a verba do pré-sal para o Brasil, ou seja, abrir para o mercado externo. E aí começa toda essa bola de neve que envolveu, inclusive, a política de paridade internacional do Temer, posteriormente, continuada pelo Bolsonaro, e agora estamos tentando rever isso com o governo Lula. Só que, novamente, nós estamos falando de uma frente ampla, que tem esses golpistas ainda envolvidos, que tem ainda uma maioria num Congresso Nacional que não vai facilitar a vida, não está facilitando, mas é bom a gente ter esse histórico de como tudo isso começa. Porque quando foi descoberto o pré-sal, os olhos, né, as garras do imperialismo, da águia estadunidense principalmente, ela cresceu no Brasil. E qual que era o grande trunfo no Brasil? A destinação que teria uma grande porcentagem para a saúde e educação. Ou seja, nós estaríamos patrocinando um desenvolvimento do país que faria com que o Brasil, que já era a sexta economia, se não me falha a memória, estivesse voando hoje em dia, né? E hoje a gente caiu, né, nessa classificação. Nós tivemos que uma terra arrasada pega de novo por um governo que tenta ser o máximo possível nacionalista, progressista, só que enfrenta, obviamente, essas dificuldades. Então, a visualizar essa questão da exploração do petróleo hoje em dia passa pela valorização dessa grande estatal que é a Petrobras, mas transformá-la novamente numa Petrobras forte e majoritariamente brasileira, né? Não entregue na mão de acionistas que, como vocês bem falaram aí, vão distribuir dividendos, enquanto isso vão ditando certas regras que poderiam estar sendo melhor utilizadas e melhor destinadas, inclusive para a própria população brasileira. Mas, o Padula, eu estou começando a... Eu sou, só para deixar claro, né, eu sou a favor da exploração desse petróleo da margem equatorial, por tudo que vocês já colocaram aqui, né? A Vera Lúcia Medeiros disse que não quer nenhum furo, ela é totalmente contra a exploração, eu estou vendo aqui no chat, né? Mas eu sou na linha do Padula, na linha do Jailton, né? Acho que a gente tem que explorar esse petróleo, está todo mundo já explorando, é uma riqueza nossa, né? Mas eu estou começando a concordar aqui com alguns camaradas do chat, até com o que vocês dois puseram, que tomara que o IBAMA freie bastante isso aí. O que o Jailton trouxe aqui eu não tinha refletido ainda.
tomara que o IBAMA imponha uma série de restrições que só a Petrobras vai cumprir, né? Porque as petroleiras internacionais não vão, porque não vai dar tanto lucro para elas, né? E também estou começando a achar que tomara que o IBAMA bote bastante freio aí, para ver se a gente consegue arrumar nossa casa politicamente, né? Se o Lula ganha melhores condições, talvez aí em 2026 até, né? E possa encarar com mais força nessa questão da retomada de uma Petrobras mais com maior, pelo menos com maior porcentagem de capital público, né? Não sei se eu estou errado, Padula, mas eu estou começando a ver nesse sentido aí. Mas será que tem petróleo no Brasil mesmo, cara? Olha aí, ó. Tá tudo entregue já, como diz o Nildo Cabral. Porque na Guiana Francesa, Suriname, até... Que loucura, hein? Que loucura. Padula, segue esse. Então, eu acredito assim, primeira coisa, a gente, obviamente, novamente falando, né, enquanto biólogo, enquanto ambientalista, o nosso desejo é que nenhum novo poço fosse efetivamente perfurado, mas isso falando para o mundo todo. Se a gente tivesse um poder, né, uma lâmpada mágica, falar assim, ó, a partir de hoje não vamos mais fazer isso, ótimo. Acho que esse é o desejo, que é uma das coisas que resolveria parte, né, dessas 87% dos gases aí emitidos por combustível fóssil. Agora, pensando Brasil, falo novamente, o grande problema no Brasil é efetivamente, falando em emissão de gases do efeito estufa, causadores de mudanças climáticas, essas ondas de calor cada vez mais constantes, mais intensas, que causam essas catástrofes climáticas aí, enchentes, secas, né, com essas dicotomias, inclusive, é o agronegócio. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que reforçar e trazer e levar para o debate. Só que é óbvio, você não vê ninguém pressionando o Fávaro, o ministro da Agricultura, para acabar com os latifúndios, para fazer a transição agroecológica, que é uma das coisas que a gente está ouvindo falar há muito tempo. Inclusive, reforço aqui a Agenda 2030 da ONU, ODS número 2, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Combate à Fome, fala da transição agroecológica, que é uma das pautas, já que nós estamos falando em golpe, nós temos que lembrar do golpe de 64, que Jango sofreu quando ele falou, vamos fazer a reforma agrária. É sempre importante a gente lembrar isso. Presidenta Dilma, em 2016, ela estava na ponta do lápis, né, da caneta, para colocar, ela colocou para pautarem isso daí, a transição agroecológica, inclusive com o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que esqueci o nome agora dela, que era ministra da Agricultura dela, a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, ela não aceitou. O que aconteceu? Associado com o processo da reindustrialização, que assim como o Jango propôs, a Dilma estava propondo, veio que a tal da farsa jato, vieram todas aquelas denúncias, né, infundadas, que depois que o estrago foi feito, provou que não tinha validade nenhuma, que era tudo uma grande, como eles dizem, grandes factoides. E aí, obviamente, quando fala em soberania do Brasil, e fala a soberania desde a reindustrialização, desde o processo da reforma agrária, quando você peita essa burguesia, esse 1%, né, que domina através dessas corporações, através do imperialismo, a gente sofre esses tipos de golpe. E uma hora é o pré-sal, uma hora vem a margem equatorial, e isso a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente analisar a pressão que a Marina Silva sofreu, sendo ministra do Meio Ambiente, não foi pequena, né? A mesma pressão, novamente, eu não vi a pressão que o Lula fez em relação ao IBAMA com a fala dele. Ele falou aquilo, mas eu não enxerguei como uma maneira, né, de pressionar efetivamente, dando uma carteirada. Eu não enxerguei efetivamente dessa maneira, mas foi uma pressão. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer também a propaganda que existe em cima para tentar
né, promover o descrédito do IBAMA, o descrédito da Marina Silva. Então, tudo isso reflete o quê? Vamos apressar, e aí casa com essa fala do Jailton, que vamos apressar logo esse negócio aí para ser explorado logo, porque quanto menos recursos, menos obrigações eu tiver, com menor responsabilidade, vem qualquer um e explora. E aí vem uma BP, vem uma Shell, vem uma Chevron, vem a ExxonMobil e derrama petróleo. Para ele, uma multa que vai causar isso daí não vai ser nada, né? Quando teve o derramamento, salvo engano, o Jailton pode confirmar, a Petrobras ajudou. Mas não foi a responsabilidade dela, o derramamento de alguns acidentes, alguns vazamentos que tiveram. Então, é uma coisa importante que a gente tem que entender, que falar em não explorar petróleo hoje, infelizmente, é um discurso que não dá para a gente falar. Eu não vejo uma outra alternativa, não há uma transição energética. Novamente, o petróleo ele não é só, obviamente, o combustível. Ele vai ser base de plástico, que é uma outra discussão, e de repente a gente até faz uma outra discussão, né, Portinho, que uma vai puxando a outra, a questão do plástico, a sociedade de plasticultura que a gente tem, microplástico aí contaminando tudo, encontrado no cérebro recentemente, nos fetos, que é uma questão, é mais uma contradição do capitalismo, é mais uma contradição dos tempos modernos, que quando foi descoberto o plástico, salvo engano, na década de 40, a gente teve o que? Nossa, revolucionou a indústria, obviamente. Você pega um carro hoje em dia, o peso dele foi reduzido, 70% de um carro hoje é plástico. Então, falar em vamos substituir o plástico, com qual material? Falar em substituir o petróleo, falar em substituir o combustível, com qual combustível? E aí, vamos fazer carro elétrico. O carro elétrico também tem os seus problemas. A bateria, que vai envolver o cobalto, que vai envolver o lítio, que vai envolver o níquel, que é explorado lá no Congo, que é explorado na Bolívia, que é explorado na Argentina, com mão de obra escrava, com poluição do ambiente. Então, veja, é a definição clássica do que é poluir. Poluir é qualquer interferência humana no ambiente que gera resíduo, que gera problema. Então, a gente precisa ser realista, e eu confesso aqui que quando falaram em explorar petróleo, eu já fui direto, não chega de petróleo na margem, né? E aí, tentando também jogar a opinião pública, olha como que eles foram sacanas, né? Exploração na foz do Amazonas. Por quê? Amazonas tem todo aquele chamamento de biodiversidade. Só que eles não falam isso daí quando nós estamos falando de avançar os incêndios, quando nós estamos falando em avançar as monoculturas. Mas por que eles usaram isso e não falar em margem equatorial? Eu caí nessa ladainha no começo também. E aí, conforme a gente vai estudando, e esse é o ponto importante, não é reconhecer que a gente está errado, ou melhor, não é achar que nós sabemos tudo, é reconhecer que a gente também erra em algumas análises. E isso faz parte da nossa formação. E entender o processo, entender o que está por trás disso tudo, né, a contribuição que a gente tem que ter, e pensar nos 3 pilares que a gente sempre fala, né, de sustentabilidade, não apenas a questão ambiental, que é importantíssima, sem dúvida nenhuma, mas na questão social e principalmente também na questão econômica. Né? Porque se a gente não pensar nesse tripé, eu sempre falo para os alunos isso, falar em sustentabilidade é uma mesa com 3 pernas. Se você tira uma delas, ela vai cair. Então a gente precisa analisar isso. E se eu priorizar apenas a questão ambiental, de novo, não estou menosprezando a questão ambiental. Não quero que o Conselho de Biologia casse meu registro aqui, tá? Mas a gente tem que analisar exatamente nesse aspecto, que não dá para a gente ser radical, como a gente vê muitas ONGs, muitas pessoas que defendem cegamente um único ponto e falam, não vamos explorar porque isso é errado, vai poluir. Tá, mas vamos ver quem está poluindo? Vamos ver o que está por trás disso tudo? Vamos entender, principalmente, o que é a Petrobras? Vamos entender o que a Petrobras está fazendo? Comparar, né, os acidentes, os vazamentos que aconteceram de petróleo e ver
em quantos deles a Petrobras estava envolvida? E o que foi feito? Então é isso que a gente precisa entender. E não cair nas artimanhas. E eu sempre, com uma certa idade, a gente vai aprimorando, né, a maneira como a gente absorve as notícias. Chega de uma maneira, a gente tem uma tendência de, nossa, né, reagir daquela maneira. E automaticamente, a hora que você começa a ver, opa, não é bem assim. E o exemplo disso é Foz do Amazonas, né, como se fosse ali, né, um risco iminente que vai ser feito, e aí já começam a falar, obviamente, levantando os possíveis problemas, sem levar em consideração, ignorando, obviamente, todo o processo que envolve para essa possível exploração. Então, é algo que a gente tem que realmente sentar, discutir. Não estou falando que eu sou o dono da razão, Jailton, Celso, Portinho, o professor, que não quer que chame professor, mas é professor porque a gente aprende com ele realmente, professor Estrela, mas a gente precisa realmente entender, né, o que está por trás disso tudo. E pesar. A gente sempre tem que colocar isso numa balança. Todas as políticas ambientais hoje em dia, elas são baseadas nos estudos de impacto ambiental. Então a gente tem que analisar isso daí. E uma maneira de mitigar, ver o que o retorno que vai trazer disso, se alguns riscos vão ser sanados, né? Enfim, falei pra caramba aqui, é mal de professor. Olha só, eu não costumo assistir televisão, mas casualmente eu estava passando, e aí logo no início, quando surgiu esse negócio aí, e aí está na notícia assim, eu não me lembro se era na Globo, na CNN, dizendo assim, não, que vai poluir a Foz do Amazonas, aí vai poluir todo o Rio Amazonas. Mas tipo assim, mas como assim? Para começar, que não é só na Foz do Amazonas, a margem equatorial é bem maior que a Foz do Amazonas. E segundo, não é na nascente do rio, é na Foz, é onde o rio desemboca. Então como é que vai poluir todo o rio? Não, como é que eles dizem uma coisa dessas, cara? E se a gente parar para pensar, eles tiveram essa mesma preocupação quando entregaram a Vale do Rio Doce lá, quando teve Brumadinho, quando teve Mariana, falaram dessa preocupação? Não falaram. Então, veja, novamente, por isso que, fazendo a propaganda aqui, Portinho, da mídia independente, pessoal da Voz Trabalhadora, por isso que é importante a inscrição, né, se tornar membro, divulgar isso, porque esse tipo de discussão, novamente, nós não somos donos da razão, mas esse tipo de discussão você não vai encontrar acessando uma televisão, né? Porque, obviamente, o que é mais fácil para o trabalhador e trabalhadora hoje em dia? Você chega, você liga a televisão, e aí você vai absorver aquilo que está falando. Ah, mas eu vi na CNN. Ah, mas eu vi na Globo. Mas eles estão alinhados com o interesse da burguesia, com o interesse dessas corporações. Sim. E o bom debate você não vai encontrar ali. Então isso é ponto importante para a gente estar discutindo. E o pior de tudo, né? Muita notícia que nos interessa, eles não divulgam, ficam divulgando um monte de outras bobagens que a gente fica perdendo tempo, sabe? Preço do ovo, não sei mais o que. E direcionando de acordo com o que eles querem que a gente acredite, né? Perfeito, perfeito. O Guilherme Estrela botou aqui, ó, que o Padula está certíssimo. O petróleo brasileiro para o Brasil não é contra a transição energética global. O que é contra a transição energética global é o petróleo brasileiro exportado para os países que efetiva e historicamente contribui com o aquecimento global, né? Muito interessante essa reflexão, esse raciocínio aqui do Guilherme Estrela, né?